Recorres à oração, junto desse ou daquele enfermo, e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos, obrigatoriamente, nos entrosamos. Isso não quer dizer devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir, noite a noite, a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais, como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos, nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Organizemos, assim, o socorro da oração, junto de todos os que padecem do corpo dilacerado. Mas, se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Então vamos asserenando os nossos corações, as nossas mentes, elevarmos o nosso pensamento até Deus, que é Pai de amor e de misericórdia, até Jesus, o nosso Mestre, Irmão Maior. Rogando a eles, permitam que esses amigos, os protetores espirituais dessa casa, possam se aproximar de nós, trazendo os fluidos positivos de amor, de paz, de luz e de tranquilidade, para que possamos, asserenados os nossos corações, compreender melhor a lição da noite de hoje, e nos prepararmos para o nosso treinamento mediúnico. Obrigada, Jesus, pela oportunidade deste encontro de estudo, onde vamos tentar compreender os mecanismos desses fluidos positivos que todos nós possamos assimilar os conhecimentos, os ensinos, os conceitos que a nossa companheira Marlene trará. Ilumine a todos nós, Jesus, que assim seja. Então a Marlene vai falar mecanismo da prece.
que eu vou ficar assim? Estou com a minha coisa. Na última terça do Cohen, não a última, que foi a jornada, né? Até quem participou da jornada aqui? Ah, bom, os que não vieram perderam, né? Foi muito boa, mas agradecemos a presença de todos que vieram e temos certeza que os que não vieram tiveram as suas razões justas. Se quiserem assistir, ela se encontra no site do Luz e Amor. Vocês ainda podem assistir. Bom, então nós vimos na reunião anterior sobre a prece, né? Qual que é o fundamento da prece? Porque, na realidade, desde sempre, o homem orou. A criatura sempre se volta ao Criador num mecanismo, como diz André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade, como um reflexo condicionado da criatura que, no momento ou de muita alegria ou de tristeza, ela se volta ao Criador, que, na realidade, tem na sua essência aquela marca de Deus, né, do Criador, como quer que as criaturas o chamem, que é o nosso Pai Celestial. Mas é evidente que nos povos primitivos, essa oração se fazia de forma diferente, né? E até hoje, cada pessoa, dependendo da sua crença religiosa ou não, ela tem a sua maneira de conversar com Deus, vamos dizer assim. E todas as maneiras, naturalmente, que são aceitas. Porque o que conta é essa ligação mesmo que a criatura faz com o Pai, ou com Jesus, ou com os espíritos amigos, que em outras religiões, às vezes, eles nomeiam por santo, e etc. Isso não tem importância, né? E hoje nós vamos ver esse mecanismo da prece. Será que a prece é algo apenas puramente místico? Que nós fazemos porque nós temos fé, ou porque alguém disse que realmente a prece funciona, ou existe realmente uma fundamentação teórica, né? Aqui no caso, claro, nosso, uma fundamentação teórica à luz da doutrina espírita, na ótica espírita, que fundamenta mesmo esse conceito? Então, é isso que nós vamos passar em linhas gerais para vocês. A bibliografia é vasta, que depois vocês poderão estudar. Esse assunto está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no livro dos Médiuns, no livro dos Espíritos, Mecanismos da Mediunidade e outras obras subsidiárias da doutrina espírita. Mas o importante é que nós temos que entender que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados, nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Assim como aqui encarnados na Terra, nós estamos mergulhados nessa atmosfera. E que o nosso pensamento, ele tem o poder de transmissão, né? Nós pensamos, já como que plasmamos aquilo que nós pensamos. E o nosso poder tem uma força de caminhar. Assim como o som é conduzido, por isso que nós captamos nas nossas casas, pelo rádio, pela televisão, o som e a imagem, que ele é conduzido através do ar, mas ele tem a sua delimitação. Assim também o nosso pensamento, ele é encaminhado para onde quer que nós queiramos. Desde, principalmente, que nós treinemos esse uso do nosso pensamento, mas que o pensamento é uma força poderosa. Então, na realidade, a prece ela está fundamentada no valor do pensamento. Então, basta que nós pensemos, por isso que nós precisamos vigiar sempre o nosso pensamento. Porque se nós pensamos mal de uma pessoa, nós não precisamos nem comentar. Se nós pensamos mal de uma pessoa, de qualquer forma, aquilo vai atingir a pessoa. É claro que, tendo ela as suas defesas, ela está resguardada, mas que o nosso pensamento é uma força. Por isso que, aqui, principalmente no Cohen, nós trabalhamos muito o valor do pensamento. Porque somos aquilo que pensamos, né?
Nós precisamos vigiar bastante o nosso pensamento. Quando percebemos que estamos num pensamento desagradável ou num pensamento negativo, nós voltamos no nosso pensamento sempre para algo útil, para aquilo que realmente é concreto, que tem fundamento positivo, porque o nosso pensamento é uma força. E assim, a prece, ela está fundamentada nisso. Então, o que é a prece? Quando nós dirigimos o nosso pensamento ao Criador, então dizem os Espíritos que sempre nós devemos dirigir a nossa prece a Deus, que é o Criador, que é o nosso Pai. É claro que ele tem, vamos dizer assim, né, entre aspas, os seus assessores, que vão fazer essa intermediação, né, entre ele e nós. Por isso que algumas pessoas às vezes já dirigem, né, ou a Jesus, ou algum espírito amigo, algum espírito familiar. Tudo bem também. Mas sempre nós devemos dirigir a Deus, porque, vamos dizer assim, de lá será tudo encaminhado, né? Quando nós dirigimos o nosso pensamento ao Criador, ou mesmo a espíritos amigos, mentores, espíritos familiares, quando nós temos certeza de que aquele espírito, se for no caso, por exemplo, para uma ajuda, para um socorro espiritual, que aquele espírito esteja em condições de ajudar, nós vamos agir através do pensamento. E esse pensamento vai ser conduzido por esse fluido cósmico universal até a esse espírito, ou Deus, né, que é o nosso Pai, ou Jesus, ou outros espíritos mentores, que vão receber este pensamento de diferentes maneiras, né? Agora, todo pensamento que é dirigido, ele vai atingir, vamos dizer assim, o alvo? É claro que não, né? Por quê? Primeiro, a pessoa ela tem que realmente se interiorizar da oração. Porque se ela for uma oração puramente mecânica, aquela oração que da boca para fora só, que a pessoa não se envolve na emoção, no seu coração, na sua vontade, ela vai ficar mesmo no nível terra a terra, né? Se a pessoa ela não interage aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala, com aquilo que realmente ela sente. Mas se essa oração for fundamentada nessa emoção, nesse desejo, nessa vontade, ela vai atingir o seu alvo. E como nós falamos na última reunião, não quer dizer que a oração vai modificar aquele quadro de pronto, mas vai dar condições para que nós possamos, depois, através da nossa lucidez, buscarmos ou serenidade, ou calma, ou mesmo algumas ideias para que nós possamos resolver a situação. Então, ela não funciona como uma mágica, mas ela funciona como fluidos que podem ser calmantes, de serenidade, de paciência, de lucidez, né? Por quê? Porque o pensamento realmente ele vai plasmar. E na medida que eu elevo o meu pensamento, o que seria isso, elevar o pensamento? Às vezes, em uma reunião espírita, vocês já devem ter ouvido alguém dizer assim, vamos elevar os nossos pensamentos. O que seria esse elevar os pensamentos? É tentar colocar realmente as nossas vibrações ganham uma dimensão maior. Porque nesse momento também os espíritos amigos, sejam eles quais forem, onde eles estiverem, porque quando nós falamos espíritos amigos, gente, em absoluto nós não temos a pretensão de achar que os espíritos amigos estão só na casa espírita. É claro que não. Eles estão em todos os lugares. E aí, eles também vão diminuir a frequência deles para que, na medida em que nós aumentamos a nossa frequência vibratória de amor, de paz, de confiança e de fé, possa haver esse intercâmbio e essa comunhão de ideais entre nós, os espíritos encarnados que estamos fazendo a oração, com os espíritos desencarnados que, vamos dizer assim, de uma maneira mais grosseira, estão em auxílio da espiritualidade mais elevada, representado naturalmente por Deus, que é o nosso Pai.
para que nós possamos entrar na sintonia dessa vibração positiva. Então, a prece, ela tem essa teoria. Ela não é porque eu tenho fé, eu oro, as coisas acontecem, vai acontecer um milagre. Não. Porque quando eu oro, eu estou acionando através da minha vontade um desejo, que pode ser um pedido, que pode ser um agradecimento, como nós já vimos, que pode ser um reconhecimento, a generosidade, a misericórdia de Deus. Né? E aí, neste momento, então, vai haver essa sintonia com essa equipe que realmente vai, nessa vibração de superioridade, mudar momentaneamente, pelo menos, aquele nosso quadro. Então, no momento de dor, de aflição, quando nós oramos e nós conseguimos fazer essa prece, nos traz assim, uma tranquilidade, né? Uma serenidade, uma paz. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas como que... parece que eu não estava disposta, assim, não estava propensa a isso, e eu fiquei bem, eu fiquei serena, às vezes diante de uma situação muito grave e muito difícil. Né? Nas doenças... ou nossa, ou de um familiar, ou de uma pessoa querida. Não quer dizer que, através da prece, você vai modificar aquele quadro clínico. Mas nós podemos trazer para junto daquela criatura espíritos amigos, que também podem trabalhar na região dos órgãos físicos, que podem intuir os médicos, as pessoas que estão conduzindo aquele caso, e realmente conseguimos, às vezes, melhoras até física. Mas, se não física, pelo menos, dar tranquilidade para a pessoa, para os familiares. Né? Então, é assim que a prece funciona. E que nós temos tido resultados assim inúmeros. Eu acredito que cada um de nós tem pelo menos assim, nossa, é mesmo, né? Então, uma situação assim, eu fiz uma prece, eu fiz uma oração, e eu consegui um lenitivo para a minha alma. Ou para a tranquilidade de uma pessoa querida, para quem eu também proferi a prece. Porque a prece ela pode ser feita de acordo com o que nós entendemos na doutrina espírita, ela pode ser feita por nós mesmos, para nós, por nós e para nós, né? Ela pode ser feita para outras pessoas, para encarnados e para desencarnados. Porque existem alguns agrupamentos religiosos que eles falam, não, a gente não pode orar por aqueles que morreram, porque não pode mexer com eles. Assim, não estamos desrespeitando. Né? Mas, dentro da nossa teoria, quem são os mortos? Somos nós mesmos, que já fomos outrora e que seremos no futuro, né? E são aqueles irmãos queridos. Então, na doutrina espírita, não há essa divisão. Nós oramos e devemos orar, sim, por todas as criaturas, encarnadas e desencarnadas. Podemos orar por nós mesmos, por quê? Porque nós somos aquelas criaturas que sabemos mais ainda das nossas necessidades e dos nossos defeitos, aquilo que nós queremos melhorar. Sempre lembrando que a oração ela é do âmbito da espiritualidade. Não precisamos nos preocupar em pedir coisas materiais. Né? Agora, no tocante, por exemplo, às vezes a doenças físicas, que ainda é do âmbito material, mas causa dor, causa sofrimento, aí compete, sim, a nós orarmos para, se possível, minimizar a dor do outro ou até a nossa. Né? Mas o que é preciso, então, para orar? Nós já vimos que não precisa de nenhuma fórmula. Na doutrina espírita, nós não temos nenhuma fórmula para orar. A oração que nós usamos, né, às vezes decorada, é o Pai Nosso, que foi a oração que Jesus ensinou. Mas não significa que nós precisamos sempre fazer o Pai Nosso. A oração quanto menos decorada ela for, melhor. Sabe por quê? Porque quando nós decoramos, às vezes nós não nos envolvemos naquele momento.
E quando você usa mesmo, você vai formulando a prece de acordo com os seus sentimentos, de acordo com aquele momento, você, vamos dizer, está elaborando a prece naquele momento, você está se envolvendo de coração, de emoção naquele momento. Então, é uma prece, vamos dizer, que a pessoa está interagindo mais, né? Ela não precisa ensaiar para fazer a prece. Mas nós temos que concentrar no nosso objetivo. Eu tenho que saber por que eu oro. Eu tenho que orar, porque toda vez que começa uma reunião eu tenho que orar. Não, não é isso. Nós poderíamos começar a nossa reunião sem oração? Poderíamos. Poderíamos sim. Só que, por que nós fazemos a oração? Às vezes é até mais para assim, colocar todo mundo, pelo menos o mais possível, no mesmo lugar de vibração fluídica. Mas não significa que sem essa oração nós não poderíamos fazer a reunião. Eu tenho certeza que poderíamos sim, porque todos nós já viemos dispostos a esse trabalho. Quando nós nos dirigimos aqui, nós já movimentamos através da nossa vontade a nossa disposição do aprendizado, da elevação espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Para mostrar que a oração ela não é nada místico e nem obrigatório, que eu tenho que fazer em tal ou em qual hora, ou em tal qual lugar. Nós podemos orar em qualquer lugar. O importante é que eu tenha o foco certo. Olha, eu vou orar por isto. Então, nós começamos a nossa reunião, vamos orar para que nós harmonizemos os nossos corações. Nós temos que ter esse objetivo. Porque se nós estivermos naquele lugar assim, eu vou orar, porque eu já ouvi dizer que toda vez que vai começar uma reunião tem que orar, mas não sei nem por quê. Aí não vai. Não é mesmo? E quando nós formos orar, nós temos que estar cientes. Eu estou dirigindo a minha oração a quem? É a Deus, mas quem é Deus? Ser que está distante de mim? Ou é Deus meu Pai, criatura que me criou, que me ama, que me reconhece como filho, que quer o meu equilíbrio, a minha paz, a minha felicidade, a minha harmonia? Assim como eu converso com uma pessoa muito querida, que me ama profundamente, que eu sei, o pai, uma mãe, ou uma outra pessoa que nós temos certeza do amor. Então, sempre que formos dirigir a nossa prece, é a Deus, nosso Pai, que nos ama, que nos acolhe, é Jesus que sempre estende, né, as suas mãos dadivosas para que nós possamos estar bem, né? Agora, é evidente que a prece de uma pessoa será tanto mais bem aceita ou mais ouvida na medida em que a pessoa procura fazer da sua vida uma oração também. Se não, vejamos, né? 24 horas nós estamos na maledicência, no nervosismo, na irritação, com um olhar negativo sempre para o nosso próximo. Aí eu entro na casa espírita e fecho os olhos, orar, e tudo vira mágica. É difícil. E não é difícil porque Deus está cobrando isso de nós, né? Não. É difícil para nós mudarmos essa sintonia do nosso pensamento. Por isso que os espíritos dizem que o ideal vai ser aquele momento em que a nossa vida vai ser uma oração. Mas não é porque nós vamos ser monges e vamos ficar orando o dia inteiro, não. É porque no nosso trabalho já é uma relação de amor com o próximo. Já é uma relação de amor com todos aqueles com os quais nós convivemos. No nosso lar já existe isso naturalmente. Aí a nossa vida vai ser uma oração, né? Mas enquanto não chegamos lá, esse momento de recolhimento é importante. Mas Deus é misericordioso. Ele ouve todos nós, porque nós somos filhos. Que mãe, que pai que não acode, que não acolhe o filho? Esteja ele em que lugar ele estiver, em que situação ele estiver, em que campo vibratório ele estiver. Porque na medida em que nós oramos,
é aquele apelo, né? Agora meu filho vai, né? Ele está pedindo. E Deus socorre mesmo. Mas é evidente que nós temos que buscar sempre a mudança de pensamento. Sempre. O COEM, um dos objetivos do COEM é treinarmos o nosso pensamento. Porque na medida que nós treinamos o nosso pensamento, isso é mediunidade. Nós sabemos que eu não tenho direito de pensar mal de ninguém, de fazer nenhum julgamento, porque isso vai atingir de qualquer forma o outro. Então, se me passa essa ideia, na mesma hora eu corrijo. É um irmão meu, Deus o abençoe. Se eu posso não concordar com as ações que ele está fazendo hoje, mas eu tenho certeza que ele está fazendo aquilo que para ele é o melhor. Ele não vai ficar nesse lugar, como eu também não quero ficar nesse lugar de indiferença ou de desvarios, né? E sempre corrigindo os nossos pensamentos. E, além disso, para que a prece possa ser alcançada, mesmo nos seus objetivos, ela deve, claro, ser realizada com sinceridade. Sempre com sinceridade. Eu vou pedir por uma pessoa, né? Eu tenho que pedir mesmo com amor e com sinceridade. Pensando em cada palavra, as palavras têm peso, as palavras têm valor, todos nós sabemos disso. Então, realmente entendermos isso, né? Acreditando que realmente ela vai funcionar, ela funciona. Nós temos inúmeros exemplos de que a prece ela é atendida. Experimentem quando há assim, alguma desavença com alguém, seja quem quer que seja, comece a orar por aquela pessoa. Como que o quadro muda assim, quase que instantaneamente. Por quê? Porque nós criamos aquele elo de vibração positiva. E mesmo que a outra pessoa não esteja bem, ela vai receber aquela psicosfera espiritual positiva. E ao se aproximar de nós, aquele quadro vai mudar. E podem experimentar que realmente isso acontece, né? A prece tem que ser simples, clara, objetiva, principalmente quando nós fazemos uma prece em grupo, né? É claro que se você estiver na sua intimidade, isso não importa. Mas se nós vamos fazer uma prece em grupo, ela primeiro tem que ser curta, ela tem que ser objetiva, simples, para que as pessoas possam acompanhar na vibração espiritual. E no movimento espírita, nós temos o hábito assim, quando um faz a prece em voz alta, os outros só acompanham pelo pensamento. Até para facilitar mesmo essa sintonia, né? Diferente de outros agrupamentos que às vezes as pessoas respondem em voz alta. Até no movimento espírita, às vezes algumas casas fazem assim. Mas aqui nós temos o hábito. Quando um faz, o outro só procura acompanhar pelo pensamento, né? A prece, então, é essa corrente que nós vamos fazer. Primeiro, em torno de nós mesmos. Aí nós criamos essa psicosfera positiva. Vamos elevar a nossa vibração para que a espiritualidade também possa, nessa sintonia, isso que é sintonia, né? Nessa sintonia, agir a nosso favor. Agir a nosso favor. Nós não podemos nos esquecer de que Deus nos ama profundamente. Ele só quer de nós o equilíbrio, a harmonia e a felicidade. Aquele Deus de outrora lá, que castigava, que punia, não existe, nunca existiu. São equívocos de espíritos ainda endurecidos. Então, sempre que precisamos, vamos orar, vamos pedir. Às vezes as pessoas pedem, né? Ore por mim, vamos orar sim, mas ore você também. Porque ninguém mais do que você sabe o tamanho da sua dor. E todas as orações, indistintamente, são acolhidas pelo Pai, que envia os seus mensageiros queridos
para nos abraçar, para nos socorrer e para nos amparar. Que Jesus nos abençoe, né? E vamos para o nosso treinamento. A Silvia vai dar as explicações.